Muito bom. Essa noite nós vamos entrar num tema, como eu disse, muito importante. E para isso nós vamos agora orar, mais uma vez. Assim como vocês estão sentados, os internautas também, do jeito que estiverem, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos muito felizes porque estamos aqui na Tua casa. E agora vamos estudar a Tua palavra. Pedimos sabedoria e a direção dos altos céus. Que o Senhor mantenha sobre nós o Teu santo e bom Espírito. Que o Espírito Santo tenha liberdade essa noite para trabalhar aqui. Que Ele se movimente aqui dentro, de pessoa em pessoa, de banco em banco, e também nas redes sociais, onde tiver uma pessoa conectada, que o Teu Santo Espírito esteja ali com ela. E que no final, quando sairmos daqui, possamos sair com a certeza de que valeu a pena ter vindo aqui essa noite. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos então abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 a 44. Repetindo, Lucas, capítulo 22, de 39 a 44. Esse é um texto muito bom para nossa meditação hoje. Repetindo, Lucas, capítulo 22, de 39 a 44. Está escrito assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. E dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Antes da gente explicar o texto de forma mais profunda, vamos bater um papo sobre algo introdutório que vai fazer a diferença para nós essa noite. O tema desse sermão é o dia em que o universo parou. Esse é o título da nossa meditação hoje. Se você prestou atenção na leitura, vai perceber que a leitura cita dois lugares. Fala Monte das Oliveiras e fala Jardim do Getsêmani, no próprio texto. E às vezes as pessoas confundem ou questionam. Deixa eu só explicar isso. Quem já foi a Israel sabe o que eu vou dizer agora. Você chega no Monte das Oliveiras, é uma montanha, não é uma montanha, aquela grandona. É uma montanha, não é tão alta. Então, quando você está no Monte das Oliveiras, você desce o Monte das Oliveiras e lá embaixo está o Jardim do Getsêmani. É como se fosse praticamente uma coisa só para ter uma ideia. Então, você pode estar no Monte das Oliveiras e, questão de poucos minutos, você já está no Jardim do Getsêmani. É como se você está sentado aí, daqui a pouco você pode estar aqui onde eu estou. Ou eu estou aqui, posso ir aí onde você está. Então é assim muito próximo, certo? E o texto, ele começa falando, ele cita o Monte das Oliveiras e cita também o Jardim do Getsêmani. O que aconteceu no Getsêmani é um negócio assim que você estuda e não consegue entender tudo. O que aconteceu ali no Getsêmani é impactante. Algumas pessoas chegam a dizer que o que aconteceu no Getsêmani é talvez mais impactante do que o que aconteceu no Calvário. Alguns chegam a dizer isso. É claro que não dá para você falar esse é mais impactante do que aquele. Não é por aí o caminho, mas só a título de estudos, de questionamentos, de pesquisa e de curiosidade. O que aconteceu no Getsêmani é algo extremamente forte. Então, para que esse texto fique claro para nós, é importante que a gente comece lá do que aconteceu no céu. Deus era um ser feliz.
e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. E não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com ele. E quando Deus criou os seres celestiais, ele cria então os anjos. Os anjos foram criados por Deus antes do ser humano. Olá. E esses anjos que Deus criou são muitos, mas muitos, que nós não temos acesso ao número. É uma quantidade gigantesca, muitos anjos. A Bíblia fala alguma coisa sobre eles, mas não fala tudo sobre eles, certo? Nós sabemos que tem os serafins, tem os querubins, tem os mensageiros, né? A gente também encontra uma palavra aí chamada arcanjo e por aí vai. Mas nós não temos muito acesso aos detalhes da vida dos anjos. Só que a Bíblia, ela fala que um desses anjos, da classe dos querubins, de uma maneira inexplicável, ele se rebelou contra Deus. De repente, se rebelou contra Deus. Por que eu falo de uma forma inexplicável? Inexplicável para nós, não para Deus. Deus sabe tudo, conhece tudo. Mas Deus não revelou tudo para nós. Dá para entender, né? Aquilo que Deus não revela para nós, a gente chama de mistério. Mistério porque a gente não tem acesso, a gente não tem conhecimento de certas coisas. E Deus achou por bem não nos revelar tudo. Ele revela aquilo que é necessário para a nossa caminhada e para a nossa salvação. E quando chegarmos no céu, nós tiraremos outras dúvidas que não estão claras agora aqui. O fato é que um anjo da classe dos querubins, perfeito, como os demais anjos eram perfeitos, assim, sem a gente conseguir explicar, ele se rebela contra Deus. O que a gente pode dizer é que ele teve inveja de Deus, ele queria ocupar o lugar de Deus, ele queria ser Deus, ele cobiçou, ele desejou, e ele começou a trabalhar para ocupar o lugar de Deus. É isso que a gente sabe que a Bíblia nos permite entender. E só para ter uma ideia, dentro da Bíblia você encontra o Pai, Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Depois da divindade, o ser criado por Deus, que tinha o cargo mais elevado, era esse anjo. Entendeu? Era esse anjo. Era o tal do Lúcifer. Lúcifer, a gente não gosta desse nome, aliás, eu não conheço ninguém por aí que se chama Lúcifer, né? Nenhuma mãe coloca esse nome no filho, Lúcifer. Por quê? Lúcifer é o nome desse anjo que se rebelou. Mas Lúcifer tem um significado bonito. Significa anjo de quê? De luz. Então é um significado bonito. Mas como o Lúcifer se tornou o diabo, nós não queremos papo com esse negócio. É ou não é? Então esse anjo, ele se rebela e ele cobiça a posição de Deus. Sabe qual era a atividade, uma das atividades dele no céu? Ele trabalhava ao lado do trono de Deus. A Bíblia diz assim, no monte santo de Deus estavas. Ele atuava, ele trabalhava no monte santo de Deus. Ou seja, ele servia a Deus ali bem pertinho de Deus. Um privilégio maravilhoso. E de repente ele começa a cobiçar a posição de Deus. Ele quer ser Deus. E para conseguir o seu intento, o seu objetivo, ele começa lá no céu um negócio que a Bíblia chama de multiplicação do seu comércio. Fala bem de si e fala mal de Deus. Começa a espalhar a famosa fake news, a famosa falsa informação. E esse anjo, ele disse para os demais anjos, olha pessoal, eu estou bem pertinho de Deus e eu quero falar algumas coisas de Deus para vocês. Deus não é tudo que vocês acham que Ele é. Deus não é amor como vocês pensam que Ele é. Deus é ditador, Deus é mau, Deus é assassino, Deus é um carrasco, Deus é isso, Deus é aquilo. Ele falou mal de Deus, ele criou uma situação no céu, que a Bíblia diz assim, houve guerra no céu. Houve batalha no céu, houve peleja no céu, houve um conflito no céu. Apocalipse 12 fala isso. Porque ele cria essa situação. Vocês imaginam, por exemplo, se alguém chegasse para você, um ancião da igreja, ou uma anciã dessa igreja. Você sabe que os anciãos adventistas são líderes que trabalham bem perto dos pastores.
Os pastores têm reuniões constantes com esses anciãos para que a igreja seja devidamente administrada. Imagina se um ancião vem aqui e fala, gente, eu vou falar para vocês sobre o pastor. O pastor não é tudo o que vocês pensam. Eu estou com ele, eu sei coisas sobre ele. E eu vou falar para vocês que ele é assim, assim, assim. Não é nada disso que vocês pensam. Imagina se um ancião fizesse isso, ele criaria um problema aqui dentro. Porque as pessoas iriam dizer, se o ancião que está com ele lá nas reuniões lá, fala isso dele, então deve ter alguma coisa, né? Entendeu? Então o Lúcifer começou a criar esse esquema lá no céu. E criou uma confusão lá em cima. Então Deus chamou Lúcifer. Falou, senta aí, rapaz. Vamos conversar. E Deus disse assim, olha, o que está acontecendo aqui é isso, isso, isso. Eu sei o que está acontecendo. Eu quero pedir para você não continuar nesse caminho. Esse caminho é errado, é perigoso, vai fazer mal a você e a todo mundo. Se arrependa, volte. Deus conversou, deu chance, deu oportunidade. Tudo isso que Deus faz conosco, fez com ele também. E ele não quis, se rebelou. Ou seja, não quero, é isso aqui, ponto final. Decidiu ser um inimigo, decidiu se rebelar. Ele falou, não, eu não quero, eu quero ser contra. E foi do contra. Ok, então Deus tinha que tomar uma atitude. Deus poderia matá-lo. E muita gente fala assim, por que Deus não matou logo, né? Mata logo no ninho, né? Já para não crescer o negócio. A gente pensa que se matasse, resolveria. Não resolveria. Isso é um engano. Tem gente por aí também que está com raiva de outro, vai lá e mata o outro, acha que resolve, né? Não resolve não, é aí que começa o problema. Então Deus não matou Lúcifer. Deus o expulsou do céu. Se Deus matasse Lúcifer, então as acusações dele seriam recebidas pelos anjos como verdadeiras. E isso causaria um terror no céu. E alguém dizia assim, tá vendo bem que o Lúcifer falou aí? Ele foi abrir a boca, Deus, matou. Então todo mundo aqui agora tem que ficar esperto, hein? Qualquer coisinha pisou na bola, Deus, mata. Então, Deus não matou Lúcifer porque Deus é sábio demais. Deus é sábio demais. E Deus não é assim, Deus não é assassino, entenda? Deus não é assassino. Mas Deus chamou Lúcifer e o expulsou do céu. Só que antes de Deus expulsá-lo do céu, Deus chamou todos os anjos. Fez uma assembleia com todos os anjos. E pediu que cada anjo decidisse de que lado quer ficar. Olha o que Deus fez. Isso é liberdade de escolha, isso é livre-arbítrio. Isso é um valor que não tem preço. E os anjos tomaram suas decisões. E 1/3 ficou do lado do Lúcifer. 1/3 ficou do lado do mal. O restante, a maioria ficou do lado de Deus. E 1/3 ficou do lado do Lúcifer. Então quando Deus expulsou do céu Lúcifer, ele trouxe consigo 1/3. Quem estava sábado passado na nossa classe bíblica ali comigo? Quem estava? Levante a mão. Vocês lembram que a gente entrou nesse assunto e vimos que o dragão tinha uma cauda? Lembra disso? E até eu fiz a brincadeira, o diabo tem rabo, não tem rabo, aquele negócio. A gente até fez essa colocação. E aí finalmente a gente mostrou que Satanás literalmente não tem rabo. Mas do ponto de vista espiritual sim, tem uma cauda. Essa cauda é figurativa, óbvio, não tem um rabo, não existe um rabo mesmo. Mas é uma cauda figurativa. Essa cauda que está lá do dragão de Apocalipse 12 é a sua mentira, é o seu engano. O engano, a mentira, é a cauda de Satanás. Por isso que fala assim, com a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas dos céus. Com a sua cauda, isto é, com o seu engano, com a sua mentira, com as suas artimanhas, entende? Aí então saiu do céu o Lúcifer e 1/3 dos anjos. Pessoal, olha aqui, vamos no nosso banquinho do Chega Mais Perto. Olha só, vocês sabem o que é 1/3, não sabe? O que é 1/3? De cada 3, 1 caiu, certo? De cada 3 anjos, 1 virou demônio. É muito, hein? É muito. É ou não é? Então, imagina todos os anjos, de cada 3, 1 virou demônio e veio junto com Lúcifer. E essa turma toda, sabe onde que está? Em Moema. Fui duro, né? Fui duro, não fui? Mas também está no Brooklyn também, viu? Já deu uma aliviada, né? Mas tá também na Vila Mariana. Mas está também no Capão Redondo. Está na Vila Matilde.
É que a gente acha assim, caiu, está na terra aí, mas a gente nunca acha que está por aqui, né? Mas está por aí, viu? Pensa que não está, não é? Eu já falei assim para dar um choque. Para a gente entender que o negócio é sério. O inimigo e essa turma toda, esse 1/3, está na terra. E são eles que causam os problemas todos que a gente tem. E tem gente que acha que é Deus que faz isso. E a estratégia hoje é a mesma de lá. Ele cria o problema e joga a culpa em Deus. É assim. Então, veja como esse negócio é sério, pessoal. Imagina aqui na nossa igreja. Imagine na nossa igreja pessoas que vêm e depois não querem mais. Isso acontece, é muito comum. A pessoa estar na igreja hoje e amanhã depois falar, não quero mais, e sai da igreja e vai viver uma vida secular e não quer mais saber de Bíblia, nem de orações, nem de nada, né? É um direito que a pessoa tem, ela pode sair a hora que ela quiser, ela é livre. Mas veja, as pessoas que um dia aceitaram Jesus e saem da igreja e voltam para a vida secular lá, ela está lá, mas amanhã ou depois ela pode voltar, não pode? Ela pode se arrepender e pode voltar, certo? Então a gente ora por elas, não é verdade? A gente visita, a gente tenta de alguma maneira resgatar essas pessoas, trazê-las de volta. Mas o que aconteceu no céu não foi isso. Você imagina se cada pessoa que abandonasse a igreja virasse um demônio? Assim, eu estou usando esses termos para você ter uma ideia de como isso é sério. Ok? E esse 1/3 de anjos, que eram perfeitos, se tornaram demônios. É muito pesado isso. É muito sério isso. E essa turma toda veio para cá. E ao vir para cá, Deus havia recém-criado Adão e Eva. Adão e Eva eram perfeitos. Tudo que Deus faz é perfeito. E Adão e Eva foram colocados no paraíso, no jardim do Éden. Deus colocou o casal ali e falou assim, esse aqui é o lugar de vocês, é a casa de vocês. Fiquem livres. Esse jardim todo, tudo é de vocês. As árvores, os frutos, tudo, os animais, tudo que tem aqui é de vocês. Desfrutem, é de vocês. Só tem uma coisa, eu vou contar uma história para vocês. E Deus contou essa história da origem do mal para o casal. Olha, aconteceu isso. E os anjos tiveram que tomar uma decisão. E agora eu quero que vocês saibam de uma coisa. Aqui no jardim, só tem um lugar onde o Lúcifer tem acesso. E o único lugar onde Lúcifer tem acesso é naquela árvore ali. Está vendo aquela árvore? Sim. Aquela árvore é o único lugar que o Lúcifer tem acesso. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Não se aproximem daquela árvore. Não comam do fruto daquela árvore. Evitem, fujam dali. Porque ali é onde o anjo mau tem acesso. Entenderam? Sim, entendemos. Está claro? Está claro. Ok. Deus deixa o casal à vontade e sai. Aí um belo dia, você já sabe da história, a Eva estava passeando de um lado, Adão passeando do outro e está tudo certo. De repente, quando a Eva andando, ela observa, ela percebeu que estava bem perto da árvore, a tal da árvore. Ela olhou assim para a árvore, olhou, falou assim, essa é a árvore que Deus falou que o Satanás estaria, né? Olha só, mas não tem Satanás nenhum aqui? Olhou, não viu Satanás nenhum. Interessante, a árvore é essa daqui, mas não tem Satanás nenhum. Aqui está uma armadilha. Sabe quando os pais falam assim para os filhos? Filho, não frequente tal lugar. Sabe? Não vá a tal lugar. Lá é lugar de Satanás. Não vá, hein? Não vá a tal lugar, cuidado com certas pessoas, cuidado com certas bebidas, com certas coisas, porque isso é de Satanás, ok? Você pode sair com seus amigos, mas não vá a tais lugares. Muitas vezes os pais falam assim, não falam? Aí os filhos acham que esses lugares são lugares assim, tipo do capeta, no sentido de que se você for lá vai ver o capeta. Aí um dia esse filho cresce, essa garota cresce, se torna adolescente e está doido de vontade de ir em certos lugares. E aí resolve ir, ok? E aí vai lá um sabadão à noite, num lugarzinho, né, legalzinho e tal. Aí chega lá e fala assim, é aqui que a minha mãe falou para eu não vir. É aqui que o meu pai falou para eu não vir. Diz que aqui, esse lugar aqui é de Satanás.
Aí você chega lá, aí você vê todo mundo bonito, bem vestido, cheiroso, sorrindo. Você vê as garotas mais incríveis ali, os rapazes mais bonitos, mais interessantes, um som maneiro, um clima gostoso, é ou não é? Aí você vê todo mundo feliz, assim, sabe? Aí você fala assim, gente, minha mãe falou que isso era do diabo. Isso não é do diabo coisa nenhuma. Isso é que é vida, rapaz. Isso é que é maravilhoso, entendeu? Não é igreja não, que todo mundo fica assim na igreja, assim, assim. Não, aqui, isso sim, isso é legal. E outra, não tem diabo nenhum. Olha as pessoas bonitas, olha as pessoas incríveis. Cadê o diabo? Não tem diabo nenhum aqui. É isso aí. Você acha que o diabo vai aparecer para você e falar assim, olá, boa noite, eu sou o diabo e vim aqui acabar com você? Você acha que ele vai fazer isso? Se ele fizer isso, não fica um. É ou não é? Sai todo mundo correndo. Ou todo mundo ajoelha para orar e aí o diabo perde mais uma. Então ele não vai, ele nunca vai chegar e falar assim, e aí gente, eu sou o diabo, estou aqui, ó, quero conquistar vocês. Ele não faz isso. Ele se esconde. Ele se esconde. Ele usa alguém, ele usa alguma coisa, ele usa uma filosofia, ele usa uma ideia, ele usa uma literatura, ele usa alguma coisa que a princípio é interessante para você e você não percebe que por trás do que é interessante tem um veneninho bem caprichado para dar o golpe em você. Entendeu? A Eva chegou lá e falou, cadê o Satanás? Não tem Satanás nenhum aqui. E o Satanás, como ele é mesmo, ele não apareceu. De repente a Eva está andando ali perto, olhando para a árvore, e ela escuta assim, ó. Eva, ei, Eva. E a Eva escutou, olhou assim, olhou. Não tem ninguém, estou ouvindo vozes. Não vi ninguém, não tem ninguém. Não é a voz do meu marido, porque eu conheço o meu marido. Não é a voz de Deus, porque eu conheço Deus. Não tem mais ninguém. E quem é que está falando? E ela procura. E aí a voz fala assim, ei, aqui na árvore sou eu. Ela olha e tem uma cobra bonitona, deslizando assim na árvore assim. Sou eu. A Eva olha e fala assim, uma cobra falando. Que interessante, uma cobra falando. Cobra não fala, mas essa está falando. Aí a Eva é atraída pelo sobrenatural. Cuidado que o sobrenatural atrai primeiro e depois dá o golpe. A Eva se aproxima e começa então a admirar o sobrenatural. Aí Satanás faz uma pergunta capciosa, uma pergunta bem elaborada. A pergunta foi, é verdade que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Veja, a pergunta que ela fez, que a cobra fez, que o Satanás fez, era uma pergunta que era uma pegadinha. A Eva falou assim, não, Deus não falou isso. E ela parou para explicar para a cobra o que foi que Deus havia falado. Para corrigir, dizer, não, Deus não falou isso. Deus falou isso. Deus falou assim, ó, pode comer de todas, menos dessa. Foi isso que Deus falou. E qual foi a jogada de Satanás? Foi conseguir a atenção da Eva e abrir um diálogo. Entendeu? Abrir o diálogo. Essa é uma das estratégias do inimigo, pessoal. O inimigo, para conquistar uma pessoa, ele primeiro abre o diálogo. Ele quer primeiro a sua atenção. Primeira coisa que temos que aprender hoje. Não dialoguemos com Satanás. Nunca. E às vezes o inimigo dialoga com a pessoa, sabe, através de coisas que aparentemente são banais. Às vezes o inimigo está dialogando com você através de um filme. E você acha que não, que está tudo bem, que você tem domínio em tudo. Você não tem domínio de tudo. Está me ouvindo? Às vezes o inimigo dialoga com a pessoa através de uma música. Às vezes o inimigo dialoga com você através de um corpinho bonito. Atrai você. E às vezes um corpinho feio também. Estou dizendo. Então, o inimigo ele quer primeiro conquistar a sua atenção. Veja que a pergunta feita para Eva foi uma pergunta bem elaborada. Psicologicamente pensada.
É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A Eva para responder e explicar, não, Deus não falou isso não. O que Deus falou foi isso, isso e isso. Aí o inimigo diz assim, bom, já fisguei. Aí diz assim, ah é? Pois eu vou te dizer uma coisa, Eva. Deus falou que se você comer, você vai morrer, né? Sim, Deus falou, se comer, certamente morrerás. Aí o inimigo fala através da cobra, certamente não morrerás. Eu te digo, certamente não morrerás. Então, o inimigo usou uma frase diferente da de Deus. E aí o inimigo fala assim através da cobra, Eva, eu vou te contar uma coisa que Deus não te contou. Tem uma coisa que Deus está escondendo de você. Segura essa frase, abre parênteses. De vez em quando aparece por aí, algumas pessoas que são dissidentes. O que é uma pessoa dissidente? É alguém que abandona a fé, ou abandona a igreja, não abandonou a fé, mas abandonou a igreja. E começa a falar mal da própria igreja. E aí tem pessoas que chegam assim para os membros e falam assim, eu vou te contar uma coisa que os pastores não te contam. A igreja esconde isso de você. A igreja esconde isso de você. Eu vou te contar. E joga um veneninho em você. Por isso que na igreja adventista a gente faz questão de estudar a Bíblia. Para as pessoas entenderem a Bíblia. E tomarem suas decisões com base na Bíblia. Amém, irmãos? O diabo diz assim, Eva, vou te contar uma coisa que Deus não te contou. Deus está escondendo de você. Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? É porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. Os seus olhos irão se abrir. Você vai saber o bem e o mal. E você vai ser como Deus, menina. Então Deus não quer que você coma por isso. Para que você não seja como Deus. Você percebeu que o inimigo vendeu para Eva o sonho dele? Qual era o sonho dele? Ser Deus. Esse era o sonho dele. E ele não conseguiu, foi expulso do céu. Agora ele vende para Eva essa mesma ideia. E aí o diabo fala assim, Eva, presta atenção. Você já viu cobra falar? Não, cobra não fala. Então, eu não estou falando? Tá. Sabe por que eu estou falando? Porque eu comi do fruto que Deus falou para você não comer. Então, menina, é o seguinte. Eu que sou uma cobra, comi e estou falando. Imagina você que já fala. Você vai arrasar. Vai arrebentar. Você não vai ter limites mais. Prova para ver. Faz só um teste, prova. Se não gostar, não precisa mais. Só um pedacinho. A Eva pega o fruto da árvore. E era um fruto mesmo, tá? Porque tem gente que acha que o fruto era o sexo. Não, não era o sexo. Era uma fruta mesmo. Mas a Bíblia não diz que fruta que era. Então, a Eva pega esse fruto e come. Quando ela dá uma mordida naquele fruto, atenção, quando ela dá uma mordida no fruto, acontece um negócio dentro dela assim, da cabeça, passando por dentro assim, vai descendo assim pelas pernas, um calafrio, um medo, uma angústia, um desespero, um negócio esquisito. Aqui, você já pecou alguma vez? Não precisa levantar a mão, não. Você já pecou alguma vez? Não precisa levantar a mão, não. Você já pecou alguma vez? E assim que você acabou de pecar, você se sentiu mal? Veja, então quem já passou por essa experiência vai entender o que eu estou querendo dizer. A Eva era perfeita, pessoal. Ela pega do fruto e come. Quando ela come o fruto, ela sente um negócio ruim dentro dela. Ela percebe assim, estraguei tudo. Aí ela sai desesperada, correndo, vai atrás do Adão. Chegou lá, ofereceu para o marido já viu que ela tinha comido do fruto, ele pegou e comeu também. E sentiu a mesma coisa. O pecado entrou na vida dos dois. Aí quando eles pecaram, o inimigo havia implementado um vírus. O vírus do pecado foi implementado, foi colocado na vida humana. E a partir dali, todo ser humano que nasceria com esse problema. Então, nós temos esse problema. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, a gente já nasce com esse negócio chamado pecado. Entendeu? Aí, quando Adão e Eva pecaram, eles logo perceberam que estavam nus. Era uma nudez física e uma nudez de alma, como eu falei ontem. E Adão e Eva começam a ter vergonha um do outro. Eles pegam folhas de árvore, fazem uma roupa rapidinho para fechar aqui, cobrir as partes íntimas. E eles dois saem correndo, fugindo de Deus, com medo de Deus, com vergonha de Deus, vai embora.
Toda vez que a gente peca, a gente tem vergonha de Deus, sabe? Quando a pessoa está em pecado, ela tem vergonha da Bíblia, vergonha da igreja, vergonha dos irmãos e vergonha de Deus. É uma das primeiras reações. E a tendência dela é fugir de Deus. Adão e Eva fugiram, se esconderam, foram embora. E Deus, quando chegou no jardim do Éden, Deus tinha um encontro com o casal todo dia, na hora do pôr do sol. A Bíblia fala que o encontro era na viração do dia. A viração do dia é no pôr do sol. Então Deus todo dia encontrava-se com eles, no pôr do sol. E naquele dia Deus chegou e Adão e Eva não estavam ali. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Deus perguntou: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Ô Adão, cadê você? Onde você está? Veja, Deus sabia onde eles estavam, mas essa pergunta de Deus era uma pergunta que tinha um significado muito mais profundo. Era uma pergunta de reflexão, era uma pergunta psicológica, era uma pergunta para levar Adão a pensar e a Eva também. Quando Deus pergunta onde vocês estão, não quer dizer que Deus não soubesse onde eles estavam, quer dizer que eles é que não sabiam onde estavam. Quem estava perdido na história não era Deus, eram eles. E quando Deus pergunta assim, Adão, onde você está? Deus está perguntando assim, Adão, você sabe o que você fez? Você sabe o que você se meteu? Você sabe o que significa tudo que você acabou de fazer? Você sabe agora onde você está? Qual é a sua situação, sua realidade? Você sabe onde você está, Adão? E o Adão diz assim, Senhor, estou aqui atrás da árvore. E Deus vai até lá, encontra com Adão, acontece aquele episódio que nós falamos ontem, mas tem um detalhe, quando Deus encontra o casal nu, envergonhado, então Deus aceita o arrependimento de Adão e Eva, e Deus oferece a eles uma segunda chance. Deus oferece o perdão a eles, aceita o arrependimento deles. Só que nesse encontro entre Deus e Adão e Eva, o inimigo, o Lúcifer, que usou a cobra como médium, o Lúcifer estava bem num canto assim, tipo assim, aqui estava Deus, Adão e Eva, conversando, certo? Aqui, o inimigo estava aqui no canto, escondido, olhando a cena, Deus, Adão e Eva, e o inimigo olhando a cena, e o inimigo pensando assim, quero ver o que Deus vai fazer. Se Deus perdoar, eu vou acusar Deus. Se Deus matar os dois, eu acuso também. O inimigo armou uma arapuca, armou uma acusação para cada possibilidade. Então a acusação seria mais ou menos assim, se Deus perdoasse Adão e Eva, Satanás diria assim, que tipo de Deus é você? Você não é Deus coisa nenhuma. Você não disse certamente morrerás? Sim, você disse, agora você não vai matá-los. Agora você vai perdoá-los. Está vendo? Você não tem palavra. Você diz uma coisa e faz outra. Então você não é Deus. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Você disse certamente morrerás e agora vai perdoar os dois e não vai matá-los. Mata, vai. Mata os dois, mata. Não vai matar não, né? Vai perdoar, né? Está vendo? Você está mentindo. E você não é Deus. Essa era a acusação, se Deus perdoasse. Mas o inimigo pensou assim, e se Deus mata os dois? Certamente morrerás. Se Deus matasse os dois? O inimigo pensou assim, se Deus matar os dois, ele faria o seguinte, que tipo de Deus é você? Onde já se viu matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? Não, você é muito terrível, você é muito carrasco, você é um assassino, você é mau. Está vendo? Atenção anjos, atenção todos os anjos. Eu não disse a vocês que Deus não era tudo aquilo que vocês pensavam? Olha só, vai matar duas pessoas só porque comeram uma fruta. Então fiquem espertos, hein? Porque Deus não dá moleza não. Se esse que comeu uma fruta Deus já matou, vocês fiquem espertos. Então a acusação estava armada. Deu para você entender ou não? Vamos trazer aqui para São Paulo. Aqui para São Paulo. Tem gente que fala assim, tem gente que olha para nós assim e fala assim, aí, pecou, aprontou, agora está na igreja com a Bíblia na mão, cantando, dando uma de santinho. Não tem gente que fala assim? Fala assim. Aí, as mesmas pessoas passam lá na frente e tem um boteco, um bar, e o pessoal está, ó, mandando ver. Aí passa alguém, olha e fala assim, olha aí. Olha a situação dessas pessoas. Por que não procuram uma igreja? Não é assim? O cara está usando droga, está bebendo, está fumando, está fazendo um monte de coisa. A pessoa passa, procura a igreja. Aí a pessoa procura a igreja. Aí vem outro e fala assim, aprontou. Agora está na igreja. Então o negócio é o seguinte. O diabo vai acusar mesmo de qualquer jeito. Então já que vai acusar, vamos para a igreja. Amém?
Acuse aí, rapaz, nós vamos para a igreja. Acabou. Amém de novo? Amém. É isso. E Jesus nos ajuda e nós vamos vencer em nome dele. Aí, olha essa, fião. Aí o inimigo armou o esquema, certo? Só que o inimigo não sabia era o que Deus ia fazer de fato. Deus falou para Adão e Eva: Adão e Eva, eu amo vocês. Eu amo vocês. E eu perdoo vocês. E lhes vou dar uma outra chance. Só que a minha palavra não pode cair por terra. Eu disse, certamente morrerás, e essa palavra vai ter que se cumprir. Mas eu amo vocês, perdoo vocês, e vocês não irão morrer. Só que tem uma coisa: para vocês não morrerem, morrerei eu. Eu vou morrer no lugar de vocês. Ao invés de vocês me matarem, ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar. Eu assumo no lugar de vocês. E por isso o Satanás não esperava. Deus conseguiu perdoar e cumprir a palavra dele. Olha isso. Deus falou assim: ao invés de eu matar vocês, vocês irão me matar. Aí Deus pegou um cordeiro, matou o cordeirinho e falou assim: está vendo isso aqui? Isso aqui é o que vai acontecer em breve. Esse cordeirinho aqui sou eu, que um dia vou morrer por vocês. Passou esse episódio. Quando nasceu o primeiro filho de Adão e Eva, eles achavam que era o Messias. Mas não era. Nasceu o segundo, pensava que era o Messias, também não era. Foram nascendo os filhos, e cada um que nascia, esse deve ser o Messias. Não era. Passaram milhares de anos. Atenção, senhores. Atenção, internautas. Passaram milhares de anos. E um dia, muitos anos depois, conforme está em Gálatas 4, verso 4, a Bíblia diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, na hora certa, Jesus lá do céu. E atenção, hein? Jesus é Deus. Jesus lá do céu olhou para a terra para escolher uma mulher através da qual ele iria vir a esse mundo. Ele viria a esse mundo para morrer por nós, para cumprir a promessa feita para Adão e Eva. Então do céu Jesus olha para a terra e escolhe Maria. Fala: é aquela ali, ó. Chamou o anjo, falou: anjo, vai lá, fala com ela, que ela foi escolhida, que é bem-aventurada, e é através dela que eu vou à terra. O anjo veio e falou com Maria. Maria falou assim: aceitei, fechado, pode contar comigo. E aí então Maria vai dormir e acorda grávida, sendo virgem. É um negócio extraordinário. Assim como a origem do mal, na sua essência, não está tudo revelado para a gente, eu falei que é um mistério. É isso que eu estou dizendo agora, que é o processo da encarnação de Cristo. Ou seja, Cristo deixando o céu, entrando no ventre de uma mulher, virgem, aí nasce aqui, sem que essa mulher tenha tido relação com nenhum homem. E esses detalhes todos da encarnação de Cristo é outro mistério. Não dá para explicar, não tenta explicar, que você não consegue. A gente não consegue explicar a origem do mal, que é um mistério, e a gente não consegue explicar também a encarnação de Cristo, é outro mistério. Deus não revelou tudo. O fato é que Jesus entrou dentro de Maria. Maria ficou grávida. E Jesus nasceu aqui. Quando Jesus nasceu, ele foi chamado de Emanuel. Emanuel, vocês sabem o que significa, né? Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco. Agora atenção, hein? Que agora você vai entender o Getsemane. Tudo isso é para entender o Getsemane. O texto de Lucas que a gente leu. Quando Jesus veio aqui, Jesus tinha 2 anos de idade, era uma criança. Quando Herodes, usado pelo inimigo, fez um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual era a intenção do inimigo?
Fala, qual é a intenção do inimigo? Matar Jesus. Conseguiu matar? Deus protegeu Jesus, certo? Não matou Jesus. Ok. Aí Jesus cresceu, chegou à sua idade adulta. Jesus procura João Batista e vai até o Rio Jordão e pede para ser batizado. O batismo de Jesus foi realizado basicamente com dois objetivos. Aquela famosa pergunta, por que Jesus se batizou se ele não era pecador? Ele se batizou por duas razões básicas. A primeira, para nos dar o exemplo. E a segunda, para começar o seu ministério. O ministério de Jesus começa com o batismo e com o jejum e oração por 40 dias no deserto. Ele batiza, vai para o deserto, 40 dias de jejum e oração para começar o ministério, porque ele sabia o que ia enfrentar. E para nós hoje, nós somos todos pecadores, nós, eu e vocês. Quando a gente se batiza porque a gente é pecador e para receber o perdão dos pecados, certo? Mas não é só para isso que a gente se batiza. A gente também se batiza para começar um ministério. Todo servo de Deus que é batizado, ou servo de Deus, passa a desenvolver um ministério, ou seja, usando os seus dons para salvar outras pessoas. Amém? É a mesma ideia. Ok. Aí Jesus se batiza, vai para o deserto para começar o seu ministério. E agora, senhores, pensem comigo numa coisa. O que Jesus veio fazer aqui exatamente? Sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio morrer na cruz. O objetivo dele, o propósito dele, era morrer na cruz. É estranho dizer isso, mas é verdade. Jesus veio aqui e o seu propósito era a cruz. Era o Calvário, era morrer por nós. Somente através da morte dele, nós poderíamos ser perdoados e salvos. Não havia outra maneira, essa era a única maneira. Então Jesus veio para isso. E por que eu estou dando essa ênfase? Porque algumas pessoas acham que Jesus veio aqui para curar as pessoas. Jesus não veio aqui para curar as pessoas. Ele curou pessoas, sim, curou, mas não era esse o seu propósito. Jesus não esteve aqui na terra para curar a humanidade. Observem que Jesus curou alguns, mas não curou todo mundo. Observem, ele curou um paralítico aqui, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou um cego aqui, um cego ali, um cego acolá, mas não curou todos os cegos. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia aqui, mas não curou todas as mulheres que têm hemorragia. Ele curou uma pessoa que tinha problema de possessão aqui, mas não curou todos. Ele ressuscitou um morto aqui, outro ali, outro lá, mas não ressuscitou todos os mortos. Percebe? Ele curou um leproso aqui, 10 ali, foi curando outro ali, mas não curou todos os leprosos. E por que Jesus não curou todo mundo? Porque não era esse o seu propósito. Jesus não veio aqui para isso. Vocês já imaginaram o que seria se Jesus curasse todo mundo e não morresse na cruz? Seria uma tragédia. Quer ver? Vou explicar para você. Se Jesus curasse todo mundo, todos os doentes, ele levantasse a mão e dissesse assim: eu declaro todo mundo curado. Fecha hospital, fecha pronto-socorro, fecha clínica, fecha tudo, manda os médicos embora, manda todo mundo embora. Está todo mundo curado. Ele cura todo mundo, certo? Sabe qual é a tragédia? Nós seríamos pecadores saudáveis. Você imagina, a gente que não é saudável, é pecador, já é uma tragédia. E imagina se fôssemos pecadores saudáveis. Todo mundo sarado e pecador. Do jeito que o diabo gosta. Então Jesus queria nos curar? Queria. Olhem para mim. Jesus queria nos curar? Queria. Mas não curar o efeito. Ele queria trabalhar na causa. Ele queria ir na raiz do problema. Não basta curar a minha perna. Tem que curar o pecado que me causa o problema na perna, ok? Não basta curar uma doença no corpo. É preciso resolver o problema daquilo que traz a doença. E o único jeito de resolver isso era na cruz. Por isso o seu propósito era a cruz. E as curas físicas que ele fez tinha uma mensagem, entende? Cada vez que ele curava uma pessoa, ele dizia assim: tá vendo? Eu curei esse cego aqui. É para todo mundo saber que no reino de meu Pai nunca mais haverá cegueira. Cada cura que ele fazia era uma mensagem.
Era um recado. Entende? Hoje é a mesma coisa. Pode perceber, a gente não ora por todo mundo que pede oração? Ora, um morre, o outro não morre. Não é assim? A gente não ora por todo mundo? Ora, no auge da pandemia, eu orei por muita gente que hoje está vivo e outros que morreram. A ideia é a mesma. Porque o que Deus quer fazer para resolver o problema, o que Ele desejava fazer era ir até a cruz. E foi isso que Ele fez. Porque aí está a solução definitiva para o problema da humanidade. A solução está na cruz. Então Jesus se batiza. Atenção, senhores, não se cansem, por favor. Fiquem atentos aqui. Jesus se batiza, vai para o deserto, 40 dias de jejum e oração. Quando ele termina o jejum e oração, aparece Satanás com a granada para matá-lo? Aparece Satanás com uma arma pesada para matar Jesus? Aparece Satanás com alguma arma para matar Jesus? Não. Por que não? Ele não queria matar Jesus quando era uma criança? E por que agora no deserto ele não chega para matar? Sabe o que ele fez no deserto? Ele tentou Jesus. Mudou a estratégia? Quando Jesus era uma criança, ele não queria matar Jesus? Queria. E agora que Jesus se batizou, fez 40 dias de jejum e oração, o diabo vem de mansinho. Ele não vem com uma arma para matar Jesus. Ele vem assim e fala assim: Jesus, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, aí vem a tentação, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Senhores, atenção. A primeira tentação foi: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, não foi? Vamos ser sinceros? Isso é tentação? Onde está a tentação aí? Olha o que o diabo falou para Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E a Bíblia diz, essa foi a primeira tentação. Isso é tentação? Para mim não é. Para você também pode ser que não seja. Talvez para você outra coisa seja tentação. E para mim outra. E para Jesus isso foi uma tentação. Quer saber por quê? Porque Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães ou não tinha? Está fraco. Tinha poder ou não tinha? Se ele quisesse, ele poderia fazer? E sabe por que isso era uma tentação para ele? Porque ele tinha poder para fazer, mas ele não poderia usar o poder dele em benefício próprio. Ele tinha que vencer o inimigo, sabe como? Orando, jejuando, em comunhão com Deus. Ele tinha que vencer assim, sabe por quê? Porque se ele vencesse o inimigo usando o poder divino dele, não nos representaria. A gente ia falar assim, ele fez isso porque ele é Deus. Eu sou pecador, não consigo. Então Jesus falou assim, olha aqui, eu não vou usar o meu poder para mim mesmo. Eu vou vencer o mal orando como eu quero que você vença, orando. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu o que Jesus fez? Jesus orava, chamava Deus de Pai, estava ensinando a gente. Fazia jejum, estava ensinando a gente. Fazia vigília, estava ensinando a gente. Teve medo, teve angústia, como nós. E Jesus falou assim, eu vou mostrar para você como é que vence. E o inimigo chegou para ele, a tentação. O inimigo sabia que se ele usasse o poder dele em benefício próprio, ele cometeria um erro. Jesus cometeria um erro, quebraria o princípio do plano da salvação. Então o inimigo elaborou uma tentação específica para Jesus. E disse, se você é filho de Deus, faça isso aí, quero ver você fazer. Então Jesus poderia fazer aquilo. Mas se ele fizesse, ele quebraria um princípio. Por isso que aquilo foi uma tentação. Mas Jesus disse, está escrito. Está escrito na Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toma. Bíblia nele. Quer vencer o mal? Bíblia. Quer vencer a tentação? Bíblia. Quer vencer? Bíblia. Está escrito, está escrito. Por que você é adventista? Porque está escrito. Por que guarda o sábado? Porque está escrito. Por que não come essa carne? Porque está escrito. Por que faz isso? Está escrito. Por que não vai lá? Porque está escrito. Nós temos que estar baseados no que está escrito. Amém? É isso. Aí o inimigo
mudou a sua estratégia. Agora não queria mais que Jesus morresse, queria que Jesus pecasse. Porque o inimigo pensou assim, a partir do batismo de Jesus, a partir do jejum e oração dele, a hora que Jesus morresse, salvaria a humanidade e derrotaria o inimigo. Então o inimigo diz assim, ele não pode morrer, ele tem que pecar. Aqui, atenção, chega mais perto, chega mais perto. Uma pergunta hipotética. Se o inimigo pudesse matar um ser humano, quem vocês acham que ele mataria? Uma pessoa que está no mundão lá fora, perdidaça lá fora, ou alguém que está na igreja? Eu pensava assim também. E descobri que estava errado. Vamos lá. Se o inimigo matar uma pessoa firme na fé, ele ganha o que com isso? Nada, a pessoa firme na fé morre salva. E ainda a morte da pessoa salva pode salvar outros. Matar uma pessoa firme na fé não é bom negócio, não. Agora, se ele matar uma pessoa que está perdidaça lá fora, a pessoa morre como? Perdida. Aí o inimigo ganha. Então, o que o inimigo quer fazer com quem está firme na fé? Lourdinha, falamos sobre isso hoje por texto. O que o inimigo quer fazer com quem está firme na fé? Quer fazer a pessoa pecar. Primeiro faz a pessoa pecar. A pessoa pecou, pecou. Aí ele fala assim, agora você não pode ir mais para a igreja, que você não é digno. Aí vai te empurrando, te empurrando, te empurrando. Você entra em depressão, em desespero. Vai empurrando você. Chega uma hora que o inimigo fala assim, por que você não se mata? Se mata. Para você não tem mais jeito, não. Percebeu a jogada? Então ele vem para Jesus agora com tentações. Só que tem um detalhe. Jesus não pecou. O inimigo tentou aqui, Jesus não pecou. Tentou ali, não pecou. Tentou lá, não pecou. O inimigo fez tudo o que ele podia. Jesus não caiu em nenhuma. Jesus, irmãos, olha, atenção aqui, senhores. Jesus nunca pecou, nem em palavras, nem em pensamento, nem em atos, em nada. Um dia Jesus disse assim, aí vem o Satanás e não tem nada dele em mim. Ou seja, eu nunca pequei. Jesus nunca pecou. Diga amém, irmãos. E foi tentado mais do que qualquer um de nós. E nunca pecou. E o inimigo foi ficando desesperado. Esse homem não peca, esse homem não peca, esse homem não falha, esse homem não tem jeito, ele vai morrer mesmo na cruz. Aí vai chegando uma hora, o inimigo fala assim, agora eu tenho uma cartada poderosa. Jesus chamou os discípulos e disse assim, atenção discípulos, eu vou para Jerusalém, vão me prender lá, vão me julgar, vão me condenar, eu serei morto, ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus estava falando para os discípulos. Aí Pedro levanta a mão e diz assim, Jesus, se você sabe que vai para Jerusalém e vai morrer lá, é muito fácil, é muito simples, não vá para Jerusalém, fica aqui. Jesus olha para Pedro e fala o que mesmo? Arreda-te daqui, Satanás. Porque o Satanás estava dizendo exatamente isso para Jesus, não morra. Não morra. Então Jesus repreende o inimigo que estava usando Pedro. E Jesus continua a sua missão, certo? Aí chega o Getsemane. Jesus chega no Getsemane. E o que Jesus foi fazer no Getsemane? Foi orar. Por que foi orar? Porque estava chegando a hora de morrer. E lembra, Jesus quando esteve na terra, ele era 100% homem, mas não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, não podia usar a sua divindade em benefício próprio. Tinha que vencer tudo como homem, para ser o meu exemplo e o seu exemplo. Então Jesus teve medo, sentiu angústia, precisava orar, como a gente precisa. Então Jesus pega os discípulos, vai até Getsemane e vai orar. Deixa os discípulos aqui, se afasta um pouco mais e vai orar. E Jesus então começa a orar intensamente ali. E o inimigo pensa, já que ele não peca, ele vai ter que desistir. E o inimigo começou a trabalhar para Jesus pelo menos desistir da cruz. Já que ele não pecava. Então o inimigo pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ele desistir da cruz. Então Jesus vai para o Getsemane e vai orar no Getsemane. E quando chega no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus começa a orar tão intensamente,
conforme a gente leu em Lucas 22. Jesus começa a orar tão intensamente, que começa a sair sangue dos seus poros. Jesus estava em angústia, tinha medo, precisava de oração. Estava orando. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo do céu para confortar Jesus. E Jesus orando, orando e orando. Veja uma parte da oração dele. Lucas 22, versículo 41 e 42. O texto que a gente já leu, a gente está voltando nele agora. Lucas capítulo 22, versos 41 e 42. Diz assim: Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando Jesus se ajoelhou e fez esta oração, quando Jesus fez a primeira parte da oração, dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quando ele fala esta parte da oração, Satanás se levanta, arregala os olhos, os demônios todos ficam atentos, pensando: opa, ele pode desistir. Quando Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Você imagina essa cena? Olhem para mim. Imagina esta cena. Jesus de joelhos no Getsemane. Saindo sangue dos seus poros. Em angústia de alma. Sozinho. Aí ele faz uma oração. E diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim: Pai, se tiver um jeito de salvar Moema, as pessoas de Moema, as pessoas de São Paulo, as pessoas da face da terra, se tiver um jeito de salvar aquela mulher, e aquela outra, e aquela outra, e aquele rapaz, e esse rapaz aqui, e essa mulher ali, e essa mulher aqui, essa também, e essa aqui, e aquela ali, e aquela outra, e cada um. Jesus estava dizendo assim: Pai, se for possível salvar essas pessoas, sem que eu morra, faça isso. Quando ele falou: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo isso. Eu imagino o inimigo e os anjos maus atentos. E quem sabe, dizendo: desiste, desiste, desiste. Não morra por essa gente. Essas pessoas não vão te aceitar. Essas pessoas não vão se entregar a você. Elas não vão abandonar os vícios. Elas não vão aceitar o batismo. Elas não vão mudar de vida. Elas querem dinheiro. Elas querem bens materiais. Elas não vão te aceitar. Desiste, 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 desiste e desiste. Naquele momento o céu inteiro parou. Os anjos de Deus pararam. O próprio Deus parou. O universo inteiro parou. Esse foi o dia em que o universo parou. O Getsemane, por um momento, se tornou o centro das atenções do universo inteiro.
Ali estava Jesus, de joelhos orando, sangrando, em angústia, com medo, com dores, e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Graças a Deus, que a oração não parou por aí. Graças a Deus que Jesus não parou sua oração por aí. Jesus continuou dizendo: Pai, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O céu respirou. Satanás ficou furioso. Deus disse: Jesus, meu filho querido, não tem outro jeito de salvar as pessoas, a não ser que você morra na cruz. E Jesus diz: seja feita a tua vontade. Jesus se levanta daquela oração e se dirige aos seus discípulos, lá no Getsemane. Quando ele se aproxima dos discípulos, vem um dos 12, o Judas Iscariotes, e dá um beijo em Jesus. E com esse beijo, ele entrega Jesus para os algozes. E os soldados pegam Jesus e prendem Jesus. Pedro pega uma espada e corta a orelha de um soldado. E Jesus, num gesto incrível, fala: Pedro, por que você fez isso? Se eu quisesse ser livre disso aqui, o meu pai mandaria uma quantidade de anjos e resolveria o meu problema. Não é isso, Pedro, você não entendeu, Pedro. Jesus pega a orelha do soldado. É demais isso, né? Coloca no lugar e cura o soldado. E fala: pode me levar. Satanás estava furioso com Jesus. O inimigo estava bem furioso e disse assim: ele não peca, ele não desiste, ele vai morrer na cruz, ele vai me derrotar, ele vai salvar toda a humanidade. Então, já que você não peca, já que você não desiste, já que você vai morrer, já que você vai salvar todo mundo, pois então eu vou transformar sua morte na pior morte da história. Eu vou torturar você. Você será esmagado. E aí Jesus passa a ser mais torturado ainda. Ele é levado preso aquela noite. Levaram Jesus para um líder político religioso. Depois mandaram para outro. Depois para outro. E finalmente chegou a Pilatos. Jesus foi julgado naquela madrugada. Julgado injustamente. Quebraram todas as regras, todas as leis. E aí tiraram a roupa de Jesus. Escutem isso, irmãos. Tiraram a roupa de Jesus. Ele ficou completamente despido, como Adão e Eva. Veio alguém e colocou um pano aqui no seu ventre. Veio um soldado com um chicote na mão e na ponta um osso em forma de um anzol, bem afiado. E lhe deu uma chicotada nas costas. Esse osso entrou nas costas. E o soldado puxou aquilo sem dó, rasgando as costas de Jesus. Jesus tomou algumas chicotadas. As suas costas estavam dilaceradas, rasgadas, cortadas. Saía sangue dos seus poros, saía sangue das costas. Aí veio um outro soldado endemoniado, pegou uma coroa de espinhos e disse: você não é o rei dos judeus? Todo rei tem que ter uma coroa, toma a tua coroa. E colocou na cabeça dele uma coroa de espinhos, que furaram a cabeça de Jesus. Saía sangue da sua cabeça, saía sangue dos seus poros, saía sangue das costas. Pilatos disse: eu não vejo mal nesse homem, eu não vejo nada de errado com esse homem. Açoitem e soltem. E a multidão disse: não, nós queremos que você solte Barrabás. Barrabás era o chefe da bandidagem, da quadrilha. Solte Barrabás. E Pilatos ficou assustado e disse: e o que eu faço do Jesus chamado Cristo?
disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pega um pouco de água e lava suas mãos. Pegaram a cruz que estava pronta para Barrabás, porque a morte era no dia seguinte. Pegaram a cruz que era para Barrabás e colocaram sobre Jesus, porque não dava mais tempo para fazer outra cruz. Pegaram a que estava pronta. Moral da história: nunca um homem foi capaz de fazer uma cruz para Jesus. Nenhum carpinteiro, nenhum profissional, nenhum ser, nunca alguém foi capaz de preparar, de fazer uma cruz para Jesus. Jesus não levou a cruz dele, levou a cruz de outro. A cruz de Barrabás. Mas a cruz não era só de Barrabás. A cruz era sua e era minha. Jesus estava fraco, com fome, com sede, com frio, desnudo, despido. E ele começa a andar pela via dolorosa, levando aquela madeira nas costas. Vai andando pela via dolorosa. As pessoas zombavam dele. Veio uma pessoa e cuspiu em Jesus. Veio um outro, colocou uma venda nos olhos dele, bateu nele e disse: se você é profeta, adivinha quem te bateu? E ele foi sendo insultado o tempo todo. O inimigo estava possuindo aquelas pessoas. E o inimigo tentando Jesus e dizendo assim: não adianta você morrer na cruz. As pessoas não vão te aceitar. As pessoas não vão te... Você vai morrer por essa gente pecadora. Essas pessoas adúlteras. Essas pessoas que são desonestas. Essas pessoas só querem a tua bênção. Não querem te aceitar. Não vão te aceitar. Desista. Desista, Jesus. Desista, Jesus. E Jesus sofrendo, sangrando, sendo insultado, rejeitado, humilhado, pisoteado. E o inimigo dizendo assim: não morra na cruz. Esse povo não vai te aceitar. As pessoas poderão pregar teu evangelho, mas quando convidar para aceitar, não vão aceitar. E Jesus em silêncio. Em silêncio. Vocês sabem por que Jesus não desistiu? Sabem por que Jesus não desistiu? Por sua causa. Enquanto ele passava por tudo aquilo, ele pensava em você. Ele pensava em mim. Desistir da cruz era desistir de nós. Entende? Jesus não desistiu de nós. Que coisa, né? Mesmo sabendo que alguns não vão aceitá-lo, ainda assim ele não desistiu de você. Por que Jesus não desistiu de você? Olhem bem para mim. Pensa comigo. O que fez Jesus não desistir foi a senhora. Foi você. Foi você. Foi cada um de nós. Por isso que ele não desistiu. E ele vai pela via dolorosa. Vai pela via dolorosa. E começa aquela caminhada. Eu estive na via dolorosa. E Jesus caminhava e tinha uma multidão desse lado, uma multidão desse. E ele foi caminhando, caminhando. Aí ele caiu. Aí levantou. Caminhou mais um pouco. Caiu de novo. Levantou de novo. E foi tentar caminhar um pouco mais. Veio um homem
e o ajudou a levar a cruz. E aí Jesus chegou até o Calvário. Lá em cima do Calvário, deitaram a cruz no chão. Deitaram Jesus sobre a cruz. Pregaram as mãos dele e os pés deitados no chão. Depois levantaram a cruz com ele pregado e fincaram no buraco. E aquele choque, aquele movimento rasgou as mãos dele e rasgou os seus pés. Quanta dor, quanto sofrimento, né? Por você e por mim. Ele estava pendurado entre o céu e a terra. O Criador dos céus e da terra estava pendurado numa madeira, exposto ao ridículo. E as pessoas zombando dele. De um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão, e Jesus no meio. Aqueles homens ouviram as palavras finais de Jesus. Ouviram as palavras finais de Jesus. Um se arrependeu e foi salvo, e o outro não, morreu perdido. Quando Jesus estava pendurado entre os céus e a terra, o sol escureceu. O sol não aguentou olhar para Jesus. Escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. Os animais dispararam no campo. Os pássaros se recolheram nos seus ninhos. A terra tremeu. E Jesus, de braços abertos, disse: Pai, está consumado. Quando ele disse está consumado, significava está pago, está resolvido. E depois disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. E morreu. Quando Jesus morreu, o inimigo estava completamente derrotado. E nós estávamos completamente salvos. Mas o inimigo é teimoso e não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido. E o inimigo pensou assim: ele morreu, mas ele não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar. Então, quando Jesus foi sepultado, os homens colocaram uma baita de uma pedra na porta. Uma grande pedra. E naquela pedra tinha o selo romano. Do lado de fora, colocaram soldados fortemente armados. Foi uma estrutura de guerra, para não deixar Jesus sair dali. Pensaram: ninguém vai roubar o corpo dele e mentir que ele ressuscitou, e ele não vai ressuscitar e não vai sair daqui, de jeito nenhum vai sair daqui. Botaram a pedra, colocaram os soldados,
E Jesus sepultado lá dentro. E Jesus sepultado lá dentro. Quanta ignorância, né? Quanta ignorância. Ao terceiro dia, atenção, ao terceiro dia, lá do céu, Deus diz assim: Jesus, levanta-te. E Jesus se levanta da sepultura. Jesus ressuscita ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscita, aquela pedra foi arremessada longe. Os soldados desmaiaram, não viram nada. E Jesus saiu vitorioso da sepultura. Jesus ressuscitou, irmãos. Aleluia, Ele está vivo, amém? Jesus saiu daquela sepultura fria. E depois apareceu para algumas pessoas. E voltou para os céus. Eu estive na sepultura de Jesus. De todos os lugares da Terra Santa, o que mais me impressionou foi a sepultura vazia de Jesus. Toda vez que você for lá, vai ter uma fila. O ano inteiro para visitar a sepultura dele. Eu peguei a fila. Vou visitar a sepultura dele. Fiquei na fila. E à medida que ia chegando minha vez, o coração ia batendo mais forte. Quando chegou minha vez, era numa rocha, tem uma porta. Chegou minha vez, quando eu estava entrando na sepultura, em cima da porta tem uma frase, e essa frase está na Bíblia. Quando eu cheguei assim na porta, eu vi a frase, e a frase dizia: Ele não está aqui. Ressuscitou, aleluia, amém? Eu desabei a chorar, eu já sabia que ele não estava lá, eu já sabia, vocês também sabem. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você ir lá, ir na frente, em cima, dizer: Ele não está aqui, ressuscitou. Aí eu entrei, e de fato ele não estava lá. A sepultura dele está vazia. Eu sou testemunha ocular, a sepultura está vazia. Eu sentei no chão daquela sepultura e fiquei chorando ali e orando. Depois me ajoelhei ali e falei para Deus: Senhor, não importa o que aconteça na minha vida, eu vou pregar o teu evangelho até o último dia da minha vida. Fiz um pacto com Deus ali. Por isso que eu estou aqui pregando. Jesus não desistiu de você. E a pergunta é: por que às vezes você desiste dele? Por que às vezes nós desistimos dele? Não desista dele. Estou falando para alguém que está fraco na fé. Estou falando para alguém que pensou em desistir. Estou falando para alguém que está longe dos caminhos de Deus. Está aqui hoje, mas está longe. Ou está vendo a gente pelas redes sociais, mas está longe de Deus. Não desista de Deus. Não desista da Bíblia. Não desista da oração. Não desista da igreja. Não desista da fé. Não desista da esperança. Não desista. Jesus não desistiu de você. E se Ele não desistiu de nós, por que vamos desistir dEle? Um dia uma garota começou a estudar a Bíblia sozinha. E leu a Bíblia 6 vezes. E começou a guardar o sábado sozinha. Não conhecia essa igreja. Aí um dia ela foi no Google e pesquisou a igreja que guarda o sábado. E achou a igreja de Moema. E pelo Google, ela veio aqui. E desde janeiro ela está frequentando essa igreja.
E essa noite, ela está dentro do batistério. Porque ela entendeu que Jesus a estava chamando. É a Bruna. O diabo não disse que as pessoas não iriam aceitar Jesus, não foi? O diabo não disse isso? Pois é mentiroso, é pai da mentira. A Bruna é uma testemunha de que a gente pode aceitar Jesus. Mas tem uma coisa. Será que se eu fizer um apelo agora, a sua reação vai estar favorável ao que o diabo disse ou ao que Jesus disse? Se eu convidar você para se entregar a Jesus, você vai dizer não ou vai dizer sim? Se eu convidar você para se batizar, você vai dizer não ou vai dizer sim? Se você falar não, sabe o que vai acontecer? O diabo vai dizer assim: falei, Jesus, não adiantava você morrer, não vão te aceitar. Mas se você falar sim, você vai dizer assim: Jesus, obrigado por morrer por mim, eu me entrego a ti. Se você que está sentado aqui deseja reconhecer que Jesus é seu Salvador, se você quer declarar que Jesus é o seu Salvador, se você quer nessa noite fazer um pacto com Deus e dizer: Jesus, eu não sou digno, eu não sou perfeito, ok? Mas eu me entrego a ti. Se tiver alguém aqui que quer se batizar, e dizer assim: eu vou declarar hoje que a morte de Jesus não foi em vão, eu quero me batizar. Eu quero que você saia daí e venha aqui pertinho do batistério, pertinho da Bruna, aqui. Quem vai ser a primeira pessoa a vir aqui? Amém. Vem aqui em cima. Amém. Venham aqui. Podem vir aqui. Aproximem-se aqui do batistério. Bruna, elas vão cumprimentar você, viu? Vão cumprimentar você. Vem aqui, pode se aproximar aqui. Pega na mão da Bruna. Pega lá na mão, vai lá, Bruna, pega na mão dela. Quem mais deseja se batizar? Quem mais vai dizer que Jesus estava com a razão? Valeu a pena morrer por você. Se você deseja isso, levante-se agora e venha para cá. Levante-se agora e venha aqui à frente, declarando isso, que você quer se batizar. Quando vai ser o batismo? Não sei. Cada um tem o seu tempo, certo? Cada um tem o seu tempo. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser semana que vem, o mês que vem, sei lá quando, não importa. Levanta e anda. Levanta e anda. Vai buscar, pastor. Levanta e anda, vem aqui perto. Vem aqui perto, você que diz assim: eu vou declarar que a morte de Jesus não foi em vão. Não foi em vão. Eu aceito, eu vou me entregar. Eu quero me batizar. Eu quero ver mais pessoas que vão declarar isso publicamente. Pelo amor de Deus, não dê razão para Satanás. Não dê razão para Satanás. Levanta e anda, meu amigo. Levanta e anda, quebra essa barreira. Venha em nome de Jesus aqui e diga assim: eu quero me batizar. Eu quero ver a próxima pessoa que vai ter coragem de se levantar e vir aqui perto da Bruna e dizer assim: Bruna, eu também um dia vou me batizar. Eu preciso que mais pessoas declarem isso publicamente. Que mais pessoas se levantem e venham aqui. Se você assim deseja, levante-se e venha aqui. Os que já decidiram ontem, antes de ontem e tudo, venha hoje de novo confirmar isso. Venha hoje de novo, os que já decidiram ontem, antes de ontem, na noite anterior. Levante-se, venha até a frente, dizendo assim: eu quero nascer de novo, eu quero me batizar. Venha confirmar isso, declarar isso. Venha aqui, o pastor... Pode vir aqui, vem a irmã Rosângela, pode vir, irmã Rosângela. Sim, o pastor Robson. Vem aqui, irmã Rosângela. O pastor Robson está aqui recebendo vocês. Venham aqui na frente, cumprimenta a Bruna. Vai lá, cumprimenta a Bruna. Vai lá, cumprimenta a Bruna. Vai até lá, dá um abraço na Bruna. E a Bruna nem batizou ainda, hein? Nem batizou ainda. Vai lá. Pastor, leva até a Bruna ali para eles cumprimentarem a Bruna. Atenção, leva até ali para cumprimentarem a Bruna. Vai lá pegar na mão da Bruna, vai lá. Quem mais
Cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Cadê os juvenis? Cadê a rapaziada aí, as meninas? Jesus está chamando você. Vem em nome de Jesus, levanta e vem. Como dizia Jesus, levanta e anda. Quem mais? Amém. Amém, pastor Robson. Vem receber mais uma ovelha, pastor. Seja bem-vinda, irmã. Vai ali cumprimentar a Bruna. Seja bem-vinda. Pode se levantar e vir aqui à frente. Temos que quebrar essa barreira. Temos que avançar pela fé e dizer: Jesus não morreu em vão. Eu aceito Ele. Eu aceito. Não deixe que Jesus tenha dado a vida dele em vão. Não deixe. Levante-se e venha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Parabéns, olha só. Adolescentes, jovens, juvenis, adultos, todos são chamados. Todos são chamados. E tem alguém que está aí e não levanta, né? Tem gente que não... Será possível? Será o Benedito, meu amigo, você não vai levantar? Não é possível, não é possível. Eu não acredito. Aí, varão. Venha, meu amigo, vem em nome de Jesus. Vai lá, pastor, dá um quebra-osso nele. Dá um quebra-osso nele. Será que é tão difícil assim aceitar o batismo? Eu vou procurar as ovelhas. Opa, amém. Amém. Vai lá. Deus abençoe, graças. Tem mais ovelha por aí? Se você não levantar, eu vou buscar você. Está pensando o quê? Cadê as ovelhas, gente, dessa igreja que diz assim: Deus está me chamando? Está chamando, é agora. É agora, tem que levantar e ir até lá. E aceitar o chamado. Entendeu ou não? Quem mais? Pega aqui no meu braço e vem comigo. Quem mais? Levanta, vem em nome de Jesus. Quem mais? Eu só não posso pegar você assim, forçado, né? Aí não. Mas se você levantar, eu pego na tua mão e vou com você lá. Quem mais? Pastor, estou esperando mais ovelhas, pastor. Não é possível que o que Jesus passou... Eu fico assim pensando, né? Jesus passou tudo isso por mim. E tem que ir correndo e falar: Jesus, eu estou aqui, me entrego. Tenho dúvida, vou com dúvida. Tenho medo, vou com medo. Tenho uma situação para resolver, eu vou assim mesmo. Venha a si mesmo, Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Quem vai ser a próxima pessoa a se levantar e vir aqui e aceitar o batismo? Quem é a próxima pessoa? Cadê a próxima pessoa? A última vez que eu fiz um apelo desse, eu terminei 1h30 da manhã. Já vou avisando. E foi nos Estados Unidos, em South Lancaster. Fiz um apelo desse, as pessoas foram decidindo, e só um não aceitou. Só um pastor não aceitou. Só um. O nome dele era Moisés. Falei: rapaz, tu tem que trocar de nome. Só que eu não sabia, fiquei sabendo depois, eu não conhecia ele. Eu fiz o apelo, terminei 1h30 da manhã. O povo estava já meio torto, já de tanto apelo. E aí chegou uma hora que eu falei: gente, agora tem que acabar. Terminou, fomos embora. Eu estava hospedado numa casa, no Airbnb. E aí fui para essa casa que eu estava hospedado. Eu e um quarteto, tinha um quarteto lá, cantava do Brasil, cantava lá comigo. E nós ficamos nessa casa. E eu falei assim: ó, se tiver alguém aqui que não decidiu, não vai dormir essa noite. Não vai dormir essa noite. Vai passar a noite em claro, enquanto não decidir. E terminamos, encerrou, fomos embora. Eu cheguei lá na casa, cheguei 2 da manhã. Quando foi 5 da manhã, 3 horas depois, alguém bateu a porta. Eu não escutei, estava desmaiado. Mas bateu de novo, insistiu, bateu, fez barulho. Aí eu acordei e fui lá, tinha um senhor na porta. Pois não, senhor? Ele falou assim: eu não consigo dormir. Eu falei: nem eu, né? E aí, o que o senhor quer? Eu vim aqui dizer que eu aceito. E te trouxe um presente, me trouxe uma maletinha. Sabe aquela maletinha 007, aquela que tem um códigozinho assim, aquela quadradinha? Ele falou: eu trouxe para você uma maleta. Essa maleta aqui é para você levar de presente. E não esquecer da minha história. Aí dentro tinha um presentinho que ele deu para mim, além da maleta. Eu tenho essa maleta até hoje. E esse homem foi lá 5 da manhã para dizer assim: eu vim aqui dizer que eu aceito. Eu disse: glória a Deus por sua decisão.
Agora, faz pouco tempo eu estive lá de novo, encontrei o irmão Moisés. Quando eu olhei para ele, falei, rapaz, você é o homem das 5 da manhã, né? Sim, sou eu. E aí? Estou firme na fé. Então hoje vai ser 1h30 da manhã aqui. Até o último decidir. E se não decidir, não vai dormir essa noite. Está declarado. Você vai deitar na cama e vai ficar fazendo a tua cabecinha. Por que eu não aceitei? 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 Aí você vai à casa do pastor Robson 5 da manhã. Porque a minha você não sabe onde eu estou dormindo, então é melhor ir na dele. Não, brincadeira. Mas o apelo é sério. Vocês estão entendendo a mensagem de hoje, não estão? Gente, isso aqui não é brincadeira. Eu queria dizer para vocês que isso aqui não é um teatro, não é um show, não é televisão. Isso aqui não é um programa de auditório. Isso aqui é uma igreja. Eu não estou pregando para vocês o que eu trouxe escrito. Pode olhar lá, não tem nada escrito ali. Eu trouxe a Bíblia. Para falar para vocês o que eu creio. E o que eu quero para você é o que eu acredito. Eu não estou pregando para você uma teoria. Eu estou pregando o que eu acredito que está na Bíblia. Por favor, aceita o batismo. Aceita o chamado de Jesus. Aceita. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a Bíblia diz mais: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tem mais alguém? Oh, Deus maravilhoso. Vocês não imaginam que a pessoa fala no ouvido da gente assim quando vem. E a gente não fala porque é uma coisa dela, né? Mas é bonito, muito bonito, o que cada um fala aqui. Quando abraça, a pessoa fala alguma coisa aqui. Vocês não imaginam, mas o Espírito Santo está aqui, viu? E ele está aqui trabalhando forte. Mas Satanás também está por aí, tá? Está por aí. A voz de Deus fala assim, vai. A outra voz fala, agora não. Espera um pouco mais, que eu vou pegar você lá fora. Entendeu ou não? São duas vozes, uma fala, vai. A outra fala, não. Agora não, calma. Não vai pela emoção, não vai não. Cuidado, hein? A vida passa muito rápido. Sabia? Muito rápido.